Meu nome é Yuri Elhanati, eu sou jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná. O meu TCC eu fiz em dupla com a Carla Cursino, que era outra aluna da minha sala na época. A nossa proposta era fazer uma atualização da teoria que existia sobre a charge e o cartoon no Brasil. Então, para fazer esse livro, a gente entrevistou 4 cartunistas. O Bennett, que é um cartunista daqui, o André Dahmer, dos Malvados, e que depois ficou muito proeminente na internet, compartilhando tirinha em Facebook, etc. O Arnaldo Branco, que era famoso na época pelas tirinhas do G1. E o Alan Sieber, que tem uma longa trajetória de vários personagens, várias empreitadas, inclusive projetos no cinema. Então, a nossa ideia era fazer um perfil deles, contando a trajetória, para entender exatamente qual que é a diferença de você fazer charge cartoon em tempos de democracia, de pós-democratização do Brasil, e charge cartoon na época da ditadura. Não tem muito material bibliográfico sobre isso até hoje. Sobre quadrinhos, sim. Sobre quadrinhos existe uma longa exploração do assunto, mas sobre esse tipo de desenho opinativo, efêmero e diário de jornal, muito pouca coisa foi feita, até hoje mesmo. Até porque agora, com a grande crise dos impressos, esse gênero está acabando, né? Enfim, então está diminuindo e encolhendo cada vez mais os espaços no jornal. Então eu acho que é bom para marcar um momento da nossa experiência democrática, da nossa mais recente experiência democrática, para entender, principalmente, que nada é mais profícuo para um cartunista, para um chargista, do que uma censura, do que uma ditadura, né? E a gente até fica muito perdido quando tem muita liberdade, assim, a gente fica meio parecendo brincadeira de criança, assim, ficar querendo criticar alguma coisa. Quando existe um lado mais bem definido, um lado para se criticar mais contundentemente, acaba sendo um pouco mais fácil. Assim, fazer o livro demorou um pouco mais do que a gente previa, até por isso a gente demorou um semestre a mais para apresentar o trabalho. Muito em parte porque a gente teve que ir ao Rio de Janeiro, onde moravam 3 dos objetos biografados no livro, para fazer as entrevistas. Não é tão fácil quanto parece, a gente acaba tendo que fazer muito fact-checking nessas histórias, muito cruzamento de informação, complementar histórias que ficaram um pouco mal contadas, na hora a gente não percebe, a gente precisava aprofundar elas um pouco mais. Então, muito desse trabalho envolveu várias entrevistas posteriores, além das grandes entrevistas que a gente fez. Assim, eu e a Carla, a gente se esmerou muito para fazer o livro e o trabalho teórico, né? Eu fiquei mais a cargo do livro, a Carla ficou mais a cargo do trabalho teórico, mas a gente, no geral, a gente fez um trabalho que, acima de tudo, foi considerado muito consistente na época, muito sólido, enfim. A principal diferença que a gente vê se a gente pega esses cartunistas para os cartunistas da geração anterior, ou seja, o Adão, o Glauco, o Laerte, Angeli, a gente vê que esses caras, eles têm um trabalho maior na arte, no desenho, coisa que eles não têm. O Arnaldo Branco, ele fala que ele tinha até um curtazinho que ele falava que ele vivia sob o signo da mediocridade, e o André Dahmer, ele fala na entrevista que a gente fez que boa parte do traço que ele desenvolveu na escola de arte, procurando achar a real expressão artística do traço dele. Então, são quadrinhos que, de certa maneira, são muito libertadores, porque eles fogem a certos formalismos artísticos desse tipo de arte vigente até então. Para mim foi muito legal, até porque assim, eu desenhava, mas assim, eu queria que meu desenho fosse um pouco mais ágil, um pouco mais... eu gostava muito do desenho do Enfio, né, por exemplo, que fazia a Graúna, ele fazia uns traços assim e já fazia uma tirinha em pouquíssimos segundos, e eu queria que fosse alguma coisa assim. Entrar em contato com esses caras, eles falando, tudo bem, isso faz parte, até é bom, porque deixa a coisa mais engraçada. Quando o desenho é mais feio, mais tosquinho, acaba funcionando melhor o humor, né? Quando você faz uma coisa muito bonitinha, ele fica cético, fica sem graça. Então, para mim, foi muito legal fazer isso. Isso foi uma coisa que eu trouxe para mim também. Isso me ajudou bastante a assumir o meu desenho feio.